Meus irmãos, mais uma vez nesse encontro salutar, que nós estamos aqui dispostos a entender o porquê e o para quê de tantas nuances negativas que estão chegando ao nosso derredor. Mas com a permissão de Jesus, dessa grande oportunidade, nós estamos agasalhando o nosso coração em grandes lembranças que nós já participamos de tantas maravilhas espirituais diante do Evangelho. Esse Evangelho que quanto século está nos convidando para sermos mais felizes. E diante das leituras dos ensinamentos do Cristo, está a nossa posição. Se nós considerarmos irmãos uns aos outros, nós vamos entender que a paternidade está mais perto de nós. E todas essas nuances negativas que nós estamos participando aqui na Terra é devido à nossa cegueira espiritual. Lembrando da estranha moral de nosso Senhor Jesus Cristo, quando aqui esteve conosco, Ele não veio aqui na Terra para agradar ninguém. Ele veio gravar no coração do ser humano as verdades divinas que Ele trouxe do nosso Pai Celestial, o nosso Criador. E Ele não titubeou em dar o seu parecer, hominalmente falando, junto a todos os sofredores. Ele teve naquela prudência divina a classificação dos povos diante da doação dos seus ensinamentos. Ele esperou a maturidade do ser humano. Veja quando ele foi para o Monte Tabor. Ele não escolheu todos os povos. Escolheu 2 discípulos. Mesmo assim, ainda dormiram. Então imagina nós diante dessa frequência do Evangelho exposto na nossa frente, para que o nosso coração seja mais uma vez agasalhado nos ensinamentos do nosso Senhor. E aqui estamos, Alexandre e eu, mais uma vez, nessa comunhão de pensamento, desejando a todas as nossas vibrações, as nossas determinações junto a vocês, de ser mais um nessa soma do Evangelho no lar. Que possamos então, com as nossas vibrações amorosas, abraçar todos vocês e dizendo que somos sim, somos fracos, mas diante de tantas leituras da própria natureza que nos oferece, será que o sol brilha mais num arranha-céu do que num pântano? Então ele está conosco, mas é preciso que o sol da vida esteja em nossos trabalhos vindouros. Que Jesus nos abençoe. Olá a todos! Gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de podermos estar aqui estudando o Evangelho, buscando compreender um pouquinho mais. Muito bom. A Donda vem nos dizer de uma coisa, apesar que tudo que vem do Evangelho é importante, mas principalmente no que ela chamou a atenção, que o Evangelho veio para nos despertar, para nos acordar em espírito. Por mais que tenhamos consciência da nossa existência, podemos dizer que essa consciência que temos noção é mais da dor do que do amor ainda. Então, nós precisamos ainda buscar escutar o que o Cristo vem nos dizer assim: tendes olhos de ver, tendes ouvidos de ouvir, do Espírito. Ele não está dizendo do ser material, porque do ser material é muito fácil se aproximar das coisas efêmeras e adotá-las e segui-las. Mas ele está chamando para as coisas do Espírito, porque é isso que segue conosco, tudo que nós trabalhamos para o Espírito. E quando então a gente percebe isso, tudo no nosso dia fica diferente, porque tudo que nós vamos trabalhando, que nós vamos buscando, começa a ser para o Espírito. Porque antes fazíamos só para a matéria. Levar vantagem, prejudicar o outro, trair o outro, roubar o outro. Vem a consciência do despertar. Vem esse despertar que nos chama atenção para o Espírito. Aí pronto. Aí quando acordamos, então, a gente parte para conhecer o outro, para amar o outro, para aceitar o outro, para caminhar conforme o Cristo veio nos ensinar. Aí começa uma outra história, uma história de amor de verdade, para conosco, para com nosso semelhante e para com Deus. Nós vamos seguir então, nós estamos hoje
no capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu pai. E nós vamos trabalhar o item diferentes estados da alma na erraticidade. Conseguiu? Já. Muito bom. Primeiro vamos entender o que o Cristo quis dizer com há muitas moradas na casa de meu pai. Antigamente, mas bem antigamente lá atrás, né, a ignorância política e religiosa acreditava que a Terra era o centro de tudo. Depois, com o tempo, então, a própria ciência vai trazendo para nós que não. Depois nós vamos descobrindo que existem outros planetas e aí, então nós nos vemos num sistema solar. De repente a ciência vai nos mostrando que tem coisas além e nos encontramos em uma galáxia. De repente então vem o universo. E ainda atualmente nós já sabemos que não existe um universo. Existe multi-universos. Olha só o tanto que os horizontes vão se ampliando. Não é? A partir do momento que nós vamos conseguindo deixar a nossa ignorância para trás. E isso é muito bom. Isso significa aprendizado. Porque a religião deve seguir junto com a ciência. Os dois caminhar de mãos dadas. Um auxiliando o outro. E não guerreando como o outro como era antigamente. E ainda nós encontramos traços assim nos tempos atuais. Mas vamos entender então as muitas moradas que o Cristo vem nos dizer. São vários planetas, não só no nosso sistema solar, mas em vários outros, em vários universos. Cada planetinha, uma casa, uma morada, uma escola, de Deus para todos nós. O que significa que Deus promove todas essas moradas e escolas para os seus filhos poderem estudar, para os seus filhos poderem evoluir. E elas têm níveis também, desde mundos primitivos até mundos celestes. E nós nos encontramos em um mundo de provas e expiações. É um dos mundos mais sofridos? É. Por quê? Porque nós estamos tendo consciência da nossa existência agora. E começa pela dor. Nós vamos experimentando a dor primeiro. São poucos que conseguem ir pelo amor. Mas faz parte do ciclo de aprendizagem do Espírito. E ele vai caminhando, encontrando mundos felizes e mundos celestes. Mas o Espírito imortal, se ele quiser buscar entender a Terra como uma morada, como uma escola, como um local que ele pode dividir com seus irmãos todas as suas conquistas espirituais, dividir com seus irmãos tudo o que ele pode com as suas aptidões, com os seus conhecimentos, buscando trabalhar, estudar e melhorar a Terra para todos, tal qual aqueles alunos que se conscientizam de que devem cuidar da sua escola. Então ajudam ali nos jardins da sua escola, ajudam a pintar a sua escola, ajudam a conservar a sua escola. E é isso que nós devemos ter, não só conviver, não só estudar, mas também cuidar. E nós só vamos aprendendo isso com o tempo, porque inicialmente a gente depreda. Depois que a gente vê que o que depredamos nos faz falta, aí que nós começamos a cuidar. Isso é até com as pessoas, não é? A gente vai convivendo com as pessoas e aí então muitas vezes maltratamos pais, cônjuges, irmãos, amigos. E aí depois, quando nos deixam sozinhos, que sentimos falta. A mesma coisa é da natureza. Sentimos falta das árvores, sentimos falta de jardins floridos, sentimos falta de um ar mais puro, sentimos falta sim dessa natureza que nos auxilia e nos alimenta, porque é dela que nós buscamos os nossos meios de conservação. Mas se soubéssemos então não exagerar, se soubéssemos então pegar o necessário e esquecer o supérfluo, nós viveríamos muito bem nessa terra, uns cuidando dos outros, e é para isso que nós estamos aqui. É por isso que muitos são infelizes, e muitos dizem assim, mas está escrito lá no Evangelho que o mundo, que a felicidade não é deste mundo. É verdade, mas o que muitos não entenderam ainda, que lá está dizendo que a felicidade efêmera e materialista não é deste mundo, mas a felicidade do Espírito é. Aquele espírito que consegue manter um estado de felicidade em seu coração, porque ele busca compreender a Deus, aceitar as suas leis, respeitá-las e caminhar conforme essas leis na terra.
buscando fazer ao outro o que ele gostaria que lhe fosse feito, buscando entender que quando Cristo veio, ele nos disse assim: credes em meu Pai, acredite em Deus nosso Pai, acredites também em mim, tenham fé também em mim. Olha só, primeiro ele fala, creiam em Deus, tenham fé em Deus, que é o nosso Pai, que a todo momento Cristo está dizendo, Ele é maior do que eu. E assim então ele completa, mas eu vim a trabalho dele, eu vim a negócios dele, e preciso fazê-lo enquanto é dia. E então mais cedo eu e a Donda nós estávamos conversando sobre a programação do Cristo para nós. O que nós precisamos entender como um governador da Terra, do nosso planeta, nosso mestre, nosso modelo e guia. Ele programou para nós desde lá atrás, quando estávamos aqui em um mundo primitivo, desde quando ele veio, ele esteve entre nós e ele continua trabalhando na espiritualidade para todos nós, cuidando para que nós possamos entender de fato que todos nós vamos conseguir a nossa evolução, mas que ela precisa vir a partir do nosso trabalho, da nossa consciência de que estamos em uma escola, de que somos principalmente imortais. Ninguém morre, a morte não existe, a vida continua a partir das várias existências. E nós vamos então cuidando agora dessa escola porque nós vamos voltar para ela. E então a gente depreda agora e quando a gente voltar? E aí? Nós vamos lembrar, peraí, eu acho que foi eu que fiz isso. Porque o espírito imortal, ele lembra, ele sente falta. Olha, eu sei porque eu estou passando essas dificuldades hoje. Porque eu não aproveitei antes como deveria. Eu não valorizei antes como deveria. Então que possamos entender esses benditos ensinamentos. Estamos em uma escola, em uma morada de Deus, feita para o ser humano. Não foi o ser humano que foi feito para a terra, mas a terra que foi feita para o ser humano, com todo carinho, com toda dedicação de um pai amoroso para os seus filhos, que ele não bajula nenhum, que ele não dá privilégios para nenhum, mas ele dá oportunidades iguais para todos. Maravilha. Vamos ler. Vamos. Então vamos. É você que vai ler. Ah, tá. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos encarnados moradas apropriadas ao seu adiantamento. Independentemente da diversidade dos mundos, essas palavras podem também ser entendidas como estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade. Segundo ele seja mais ou menos depurado e desligado dos laços materiais, o meio em que se encontra, o aspecto das coisas, as sensações que experimenta, as percepções que possui, variam ao infinito. Enquanto que uns não podem se distanciar da esfera em que viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos, enquanto certos espíritos culpados erram nas trevas, os felizes desfrutam de uma claridade resplandecente e do sublime espetáculo do infinito, enquanto, enfim, que o mal, atormentado de remorsos e de lamentações, frequentemente só, sem consolação, separado dos objetos da sua afeição, geme sob o constrantimento dos sofrimentos morais. O justo, reunido àqueles que ama, desfruta as doçuras de uma indizível felicidade. Lá também há, pois, várias moradas, embora não sejam nem circunscritas, nem localizadas. Só vou completar com essa última morada, que é a morada do coração. Existem essas moradas físicas que são os planetas, que nos acomodam e que nos ensinam, e que estamos aprendendo uns com os outros. E com o tempo, então, conforme o espírito vai despertando, ele vai então deixando que o seu coração também seja uma morada de Deus, morada de suas leis, e principalmente aquela morada que ela
resplandece para todos os demais. E quando o ser tem então esta morada em seu coração, ele tem a verdadeira felicidade do Espírito, mesmo estando em um mundo de provas e expiações, que não é um mundo fácil de se viver. Olha, quando nós estamos dispostos a ouvir o Evangelho através de ponto de vista diferente dos nossos irmãos, a gente deve perceber qual é o nosso convívio conosco mesmo, primeiro. Isso porque a sabedoria divina, que vem mais pela misericórdia, para depois nos amadurecer para entrar numa justiça divina, cabe a nós afeiçoar o nosso coração nas paragens do bem. Quantas estradas nós temos, quantos alamedas, quantos atalhos, mas o caminho construído por nós mesmos, ele vai nos deixar nas bem-aventuranças do Cristo que já estão dentro de nós. Estamos acolhidos pela bênção de Deus, mas ainda estamos também afogados pelos nossos desajustes. E sendo assim, a infinita misericórdia do Pai, que vem nos trazer esses estados de alma, fora os estados físicos que nós até desconhecemos muitos, aqui no final ele termina. Tem localização que o homem ainda não percebeu ainda que tem. Se nós mirarmos no horizonte da Terra, onde todo mundo almeja chegar, esse horizonte vai cada vez mais para frente, porque a nossa caminhada divina continuará com a nossa visão espiritual, se quisermos. Porque a amplitude de Deus que já está dentro de nós está nos esperando para a gente dar passos firmes, tolerantes e compreensíveis. Mas para isso precisamos conviver com o próximo. Convivendo conosco primeiro, nós vamos aprender a conviver com o próximo. Não apontando o dedo para ninguém. Lembrando que na erraticidade, que é a escola maior que nós vamos programar para voltar para cá, e nós vamos virar ping-pong se a gente quiser, só um ping-pong, vai e vem. Mas um dia nós vamos cansar, porque o próprio Evangelho, quando tem a briga de dois, ele fala numa mensagem, cale-se e deixe que o outro tolo fale. Então ele considera nós todos tolos. Mas é com misericórdia. Isso tudo cai nos nossos ouvidos para que o nosso coração escuta melhor. Estabelecendo em nós a nossa propriedade íntima, que o Cristo está conosco, com certeza nós estaremos com Ele sempre. E esse sempre durará para um outro sempre. Porque no mundo do amor existe um outro mundo. E que nós um dia vamos penetrar com os nossos passos decisivos. Muito bom. Vamos passar para o outro? Ou você vai falar alguma coisa? Muito bom. Você já falou bem sobre isso, né? Que o que importa nessa Terra é nós reconhecermos que a evolução virá a partir do momento que entendamos que é o próximo que vai me ajudar a alcançar essa evolução espiritual. É como eu ajo com ele. Se eu souber agir com ele, então eu evoluirei. Se eu não souber agir com ele, eu ficarei estacionado. Então por isso que a gente precisa compreender o outro como uma ponte. Uma ponte que vai levar-nos para o nosso destino. Pode ser um destino feliz ou um destino triste. Somos nós que decidimos. Graças a Deus nós temos essa oportunidade de decidir, né? Seja aqui, seja lá, seja hoje, seja amanhã, mas um dia nós vamos decidir, acertar. Então, meus irmãos, passando para um outro livro, o qual eu fiquei muito feliz em pegar na minha prateleira simples e lembrar do Chico Homem. Parece que muitos espíritos ainda não acordou para o Chico Homem. E esse livro aqui, Na Era do Espírito, toda reunião que o Chico fazia com os companheiros, com aquela alegria, com aquela força mediúnica, ele tinha alguém que fazia algumas perguntas para ele. E eles estudavam, como o Alexandre falou que nós estudamos hoje sobre algum assunto. Sem querer a gente fez isso, né? Então o Chico analisava aquilo ali e às vezes ele estava até sem resposta, mas propunha trabalhar. E sempre depois daquele diálogo, daquelas perguntas, aquelas questões difíceis, vinha um amigo devotado e dissecava com uma mensagem esclarecendo o porquê. E hoje nós escolhemos aqui o André Luiz, que é pouco falado na nossa reunião.
Então, as questões graves que foram perguntadas num trabalho de desobsessão pelo Chico, ele deixou que o André Luiz falasse. E atuaram até no Livro dos Espíritos, quando foi aberto, a pergunta 843, que é referente ao livre-arbítrio. Então, o André Luiz vem falando para nós com aquela categoria nem de médico, de irmão mesmo, né? Então, ele fala assim, o mais importante, provavelmente você estará atravessando longa faixa de provações em que o ânimo quase que se lhe abate. Crises e problemas apareceram. Entretanto, paz e libertação, esperança e alegria dependem da sua própria atitude. Falando tudo isso antes, né? Se veio a colher ofensiva ou menosprezo, você mesmo pode ser o perdão e a tolerância, doando aos agressores o passaporte para o conhecimento deles próprios. O que ele quis dizer com isso? Se nós tivermos diante de uma tamanha ofensa, né, ou menosprezo de alguém, se a gente tolerar, perdoando, o próprio agressor vai dar um jeito de ter um conhecimento. Por que que ele está sendo perdoado? Por que que ele não está sendo revidado por nós? Se dificuldades lhe contrariam a expectativa de autorrealização, nesse ou aquele sentido, a sua paciência lhe fará ver os pontos fracos que precisa anular, a fim de atingir a concretização dos seus planos em momento mais oportuno. Então, esperar para nós, gente, é ter consciência que nós não podemos atacar ninguém, porque quem ataca alguém já está atacado por ele mesmo. Você só dá o que tem. Então, se você ataca, você tem um ataque dentro de você. Se alguém lhe impôs decepções, o seu entendimento fraterno observará que isso é uma bênção da vida, imunizando-lhe o espírito contra a aquisição de pesados e amargos compromissos futuros. Então, olha o nosso presente, o tanto que tem que ser cuidado. É aqui que nós vamos solucionar tudo para com todos. Se experimenta obstáculos na própria sustentação, seu devotamento ao trabalho lhe conferirá a melhoria de competência, e a melhoria de competência lhe elevará o nível de compensações e recursos. Olha, quem tolera, ele adquire um recurso tão forte nele, porque ele cria uma estrutura. Como a gente vai fazer um prédio, a estrutura do prédio é que vai ser a alavanca de tudo, né? E como que nós vamos caminhar para o Cristo sem ter uma estrutura, uma alavanca do bem? Isso é preciso entender e é preciso crer que falar de Espiritismo, falar de Jesus não é o bastante. É preciso viver esse Jesus dentro da sua doutrina. Se você está doente, é a sua serenidade com a sua cooperação que se fará a base essencial de auxílio aos médicos e companheiros que lhe promovem a cura. Em tudo nós temos que participar a nosso favor. E fazendo ao seu favor, você está fazendo a favor de quem está te cuidando, de quem está te ajudando, de quem está te espiando, porque você passa a ser referência. André Luiz é muito sábio, né, em falar. Se a gente quiser dissecar, ele penetra na gente com alegria, né? Se sofre incompreensão de pessoas queridas, é a sua bondade com o seu desprendimento que se lhes transformará em arrimo para que os entes amados tornem ao seu mundo afetivo. Olha, quando a gente perde o afeto de alguém, às vezes é um tamanho assim de uma fração, você põe por inteiro, porque você começa a julgar por que que ele está te abandonando. Você se sente tão vítima, esquecendo que ele é vítima de alguma coisa também. Por isso que nós temos, primeiramente dentro do Evangelho, saber analisar, refletir, ponderar, para ver se a gente chega a um denominador comum. Evite as complicações de rebeldia, inconformidade, ódio e inveja, egoísmo e desespero, que apenas engrossarão o seu somatório de angústia. Isso nós estamos cansados de saber. E quanto mais atuarmos na maledicência, mais nós estamos atrapalhando o nosso caminho para o acerto do bem. Estamos somando
o quê? Influências maléficas. Porque se você quiser saber as suas companhias espirituais, você busca o seu proceder agora, porque ela perdurará. Você não só adquire companheiro espiritual atrasado agora, deixando amanhã livre. Ele vai acompanhar, ele tem base em nós para acompanhar. Mudanças, aflições, anseios, lutas, desilusões e conflitos sempre existirão no caminho da evolução. Aí, o Cristo nunca negou para nós que para chegar até Ele, nós temos que lutar. Por isso que Ele fala, não, eu vim trazer a paz, eu vim trazer uma espada. Espada quer dizer o quê? Luta. Então luta conosco mesmo primeiro. Por isso mesmo, o mais importante não é aquilo que aconteça, não são os problemas que é importante para nós, e sim o seu modo de reagir. É uma lição muito clara, né? E que a gente já está cansado de saber, está repetindo tudo aquilo que já está em nossas mãos. Só que, estando em nossas mãos, tem que passar para o nosso coração e para a reação nas ações vindouras. Então eu fico muito grata a André Luiz, né, e principalmente as mãos aveludadas de Chico Xavier, que trouxe isso aqui para nós e vai acontecer nos mundos futuros. Se alguém procurar, tem base para acertar seus próprios passos, né? Muito bom. Todos os profetas, todos os missionários têm trabalhado essas palavras. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E fazer ao outro o que nós gostaríamos que nos fosse feito. Estes profetas e missionários têm trabalhado esses ensinamentos desde o início da humanidade até o tempo atual com diversas palavras para que eles possam de alguma maneira chegar em nossos corações. Então é por isso que a gente sempre observa que os ensinos eles estão sempre sendo repetidos, mas com palavras diferentes, com exemplos diferentes, para que chegue um momento que nós como alunos possamos entender que cada um deve carregar a sua cruz. Cada um deve entender o que o Cristo quis dizer como que ele não veio trazer a paz, mas a espada da luta que cada um deve fazer, e é contra si mesmo, contra a sua própria ignorância. Não é contra o seu semelhante, mas é contra si mesmo, contra aquele coração que ainda está endurecido nas coisas do mundo. Ele precisa ir lapidando até que ele se abra, e realmente se abra para tudo e para todos, para entender que nós temos o livre arbítrio, é verdade, mas que todos nós passamos pela justiça divina, cada um conforme as suas obras, como Cristo veio nos ensinar. E ele sempre busca nos consolar. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu passei por provações materiais. Eu não tive privilégios, mas eu busquei entender as lições de meu Pai. Superei então todas as escolas do Espírito e cheguei então a ser um Espírito crístico. E hoje eu posso passar todas essas lições para vocês como um mestre. E é por isso então que Ele está de coração para todos nós, buscando nos ensinar como nós vamos encontrar o caminho do amor verdadeiro e também aquela divindade que tem em todos os filhos de Deus. Que bom. Que bom, meus irmãos, que com certeza haverá um novo dia para a gente meditar, assim como nós estamos meditando agora. Um abraço para todos. Vamos elevar as nossas mentes ao nosso Senhor Deus Pai e agradecer mais essa vez essa bendita oportunidade de estarmos estudando o Evangelho e também continuar agradecendo pela vida, pelos que estão ao nosso lado, pela família, pelos amigos, pelos que estão em nossas comunidades, pelos que caminham junto conosco, buscando então conhecer o mundo, conhecer a nós mesmos, conhecer a espiritualidade e buscar entender que todos nós somos seres eternos. Vamos agradecer a espiritualidade amiga que esteve aqui nos auxiliando, nos intuindo, e pedir também para essa mesma espiritualidade que possa estar para todos nós, nas ruas, acamados, enfermos,
todos aqueles que ainda não compreenderam a necessidade da religiosidade em suas vidas. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus, né? Um abraço a todos. Até mais.